Muito bem, então, boa noite, agora daqui. E de cara já eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós temos caminhado aí nessa série, no livro de Atos, esse livro que é peculiar, muitas coisas acontecem ali no início da igreja, nós vemos a ação do Espírito Santo poderosamente acontecendo. Então já pode abrir lá no livro de Atos, nós vamos ler os versículos do capítulo 7, a partir do 54, e vamos até o capítulo 8, versículo 1. É um trechinho muito famoso, bem conhecido, e nós vamos ler então, diz assim, a palavra de Deus. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de termos a Tua palavra aqui diante de nós. A minha oração, Pai, é que Teu Espírito Santo nos capacite a entender aquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo nos tire agora o cansaço, o sono, as preocupações, Pai, para que a gente esteja focado naquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Não é por acaso, Senhor, que estamos reunidos aqui, não é por acaso que o Senhor trouxe cada um que está aqui nessa noite, mas é porque o Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor quer se encontrar com cada um de nós, Pai. Então que Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente consiga captar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, conforme o Teu propósito, Senhor. Obrigado pelo tempo que tivemos de canções a Ti, e Te entregamos agora esse tempo, Pai, à disposição da Tua palavra, já agradecidos por aquilo que o Senhor vai fazer. E em Teu nome que oramos. Amém. Muito bem, então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a ser morto porque cria em Jesus, porque confessava Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e foi apedrejado, levado para fora da cidade e assassinado, né, pelos líderes judeus. Mas o nosso texto aqui ele começa com uma expressão: ouvindo isso, ficaram furiosos e arrastaram ele para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. E aí, para a gente entender o que aconteceu aqui, nós precisamos entender o que foi que esses judeus ouviram Estevão falando que os deixaram tão bravos, né, a ponto de pegar ele, levar para fora e apedrejar até a morte Estevão. E Estevão, embora na semana passada, quem estava aí ouviu a mensagem do Olavo, não sei se vocês se lembram, que o Olavo falou a respeito do serviço, né, de como havia ali um problema de servir a comida para algumas mulheres, e isso começou a causar um burburinho, e aí então para resolver o problema, porque era muita gente, os apóstolos, então os discípulos decidem eleger 7 homens, né, de boa fé, de boa fama, que tinham fé, que eram capazes, né, de fazer esse serviço para que eles se dedicassem, então, ao ministério da palavra. E entre esses homens que foram escolhidos ali para fazer esse serviço, lá no capítulo 6, né, de Atos, estava Estevão. Estevão era um desses diáconos aí escolhidos para esse trabalho. E, embora tenha sido escolhido para isso, ele não ficou por aí. Estevão foi alguém que operou milagres, era conhecido como, a palavra de Deus fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? Então alguém que falava a verdade, que operava alguns milagres. E aí no capítulo 6, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 6, alguns judeus
da Sinagoga dos Libertos começam então a criar oposição contra Estevão, porque ele começa a ganhar proeminência, alguém que era usado assim por Deus começa a ter uma proeminência ali, isso desperta ciúmes, o medo de perder talvez algum cargo religioso importante, porque isso também foi feito, eles agiram assim com Jesus, né, os líderes judeus. E aí eles estavam vendo em Estevão ali um outro risco, talvez a sua autoridade, né? E aí então o que eles fazem, como não tinham nada para falar, eles iam por debate com Estevão, e depois até o meu primeiro desafio para cada um de nós aí essa semana é pegar lá do capítulo 6 até aqui onde a gente leu aqui no início do capítulo 8, e para ir entendendo bem esse contexto todo, porque tem muita coisa ali para a gente aprender, mas obviamente que por causa do tempo aqui a gente não consegue, né, pegar tudo isso. Então, meu desafio é, nessa semana, pega aí no capítulo 6 de Atos e vai até, pelo menos, o início do capítulo 8, aí na sua devocional, que tem muita coisa ali que acontece. Mas então esses homens não conseguiam ganhar no argumento de Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia capacitando ele a responder com autoridade. E aí, então, o que eles fazem? Eles subornam algumas pessoas para começarem a levantar falso testemunho a respeito de Estevão, dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés, que ele estava blasfemando contra Deus, contra a lei, contra o templo, né? Dizendo que Estevão blasfemava porque ele dizia que Deus não estava no templo dos judeus, né? E o que de fato não estava, mas para os judeus isso era um absurdo. E aí então eles começam a subornar algumas pessoas para levantar falso testemunho contra Estevão, até que chega o ponto de esses falsos testemunhos ganharem popularidade, e esse caso vai ter que ser julgado então na sinagoga. Estevão é levado então até a sinagoga, e é onde então começa o capítulo 7. Porque para nós entendermos esse trecho que nós lemos aqui, que é o acontecimento, nós vamos precisar andar por todo o capítulo 7, porque o capítulo 7 é a defesa de Estevão diante dos seus acusadores. Mas nessa defesa de Estevão, que é inclusive o maior registro de um sermão ou de uma resposta de alguém em toda a Bíblia, Estevão faz uma caminhada por toda a história do povo de Israel. Então, se você quer um resumo da história do povo de Israel, leia o capítulo 7 aqui de Atos, onde Estevão se defende, trazendo toda a história de Israel e montando todo um argumento que vai causar essa reação então que a gente tem aqui. Ouvindo isso, eles se lançam contra Estevão e tal, e arrastam ele. E o que eu gostaria que nós fizéssemos essa noite, obviamente que de uma forma mais panorâmica, por causa do tempo, é que nós entendêssemos cada aspecto, cada ponto dessa argumentação de Estevão, porque tem lições importantíssimas aqui para cada um de nós. Então, o John Stott, ele fala que a preocupação de Estevão na sua argumentação de defesa, aí no capítulo 7, era de demonstrar que a sua posição, longe de ser uma blasfêmia por desrespeito à palavra de Deus, honrava e glorificava a palavra de Deus. Isso porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino, aquilo que ele estava falando sobre o templo e sobre a lei, né? E especialmente quando ele falava do Messias, ele estava falando a respeito do que a palavra ensinava a respeito do Messias. Então, portanto, eram os seus acusadores e não ele quem estavam blasfemando contra Deus. E essa é a base aí do argumento. E nós vamos ver que tem uma linha de raciocínio de Estevão em toda a sua argumentação, né? Então, nós não vamos poder ler versículo por versículo, mas o meu convite para ti é que enquanto eu vou falando aqui, você vai passando os olhos aí em cada trecho do capítulo 7, tá, de Atos. E aí, então, Estevão começa a sua argumentação falando de Abraão. Abraão, o pai da nação, dos versículos 1 até o 7 aí do capítulo 7. E aí Estevão começa com Abraão, porque para os judeus, Abraão é o início. Abraão é o pai, né, de toda a nação. Os israelitas se veem todos como filhos de Abraão. E aí Estevão então começa a sua argumentação falando justamente de Abraão. E aí Estevão vê pelo menos aqui 3 características da história de Abraão, que é o que ele argumenta aqui com os seus juízes. Primeiro, que Abraão foi um homem obediente ao chamado divino. Deus chamou quando ele estava ainda lá na terra de Ur, dos caldeus, e
Abraão prontamente obedeceu a Deus, ainda que obedeceu mais ou menos, né? Porque Deus fala para ele se livrar dos falsos deuses, e se você se lembra lá do chamado, ele leva o pai dele, que acreditava em vários deuses, e com medo de deixar algum deus chateado, eles resolvem levar então todos os ídolos juntos. Mais para frente Deus trata com isso com ele, e ele se livra de todas essas coisas. Mas o fato é, você coloca no lugar de Abraão, Deus fala para você, olha, pega tudo que tu tem, vende, dá, sei lá o que tu faz com isso, e sai andando que eu vou te mostrar a terra para onde tu vai. É uma decisão, né, no mínimo, ousada, mas Abraão, então, obedece. E aí, então, Estevão começa dizendo que Abraão não questionou, ele não duvidou de Deus. Ele se levantou e começou a caminhar. O segundo aspecto que Estevão fala aqui é que Abraão foi um homem de fé. Por que Abraão foi um homem de fé? Porque mesmo não sabendo para onde que ele ia, ele levantou e foi. Ele levantou e foi, confiando que Deus ia mostrar em algum momento para onde ele tinha que ir. Ele saiu a esmo. E claro que hoje em dia nós temos Waze, né? Temos GPS, tem um WhatsApp, qualquer coisa para na Polícia Rodoviária Federal, pede informação. Naquela época não tinha nada, nem mapa talvez ele tinha da região desértica na Mesopotâmia, cidades muito distantes uma da outra, e ele saiu, confiando que Deus ia não só mostrar o lugar, como providenciar aquilo que ele precisava para sua família viver. Não era pouca gente que ele levou junto, foi bastante gente, né, para cuidar das suas coisas, dos seus animais, enfim. E ele, um homem de fé, saiu. E terceiro, Abraão foi um homem de esperança, porque ele nunca viu, de fato, a promessa que Deus ia fazer através dele, dele fazer uma grande nação, né, tão incontável quanto as estrelas do céu. Inclusive essa é a lição que as crianças vão aprender hoje, né? E ele não viu isso acontecer, mas ele confiou que Deus ia cumprir a sua promessa. Dá uma escorregadinha com Agar, não sei se vocês lembram do que ele faz, né? A Sara chega lá e diz: Abraão, a promessa é para ti, talvez não seja para mim, então eu já estou velhinha, né? Tem um filho com Agar. Agar era a serva ali da casa de Abraão, e aí ele tem um filho com Agar, e o filho se chama Ismael. Mas não era isso que Deus tinha para ele, não era essa promessa, era para Abraão e para Sara. Quando Deus o chamou ainda era Abrão, né, e Sarai. Depois ele muda o nome para Abraão e Sara. E então ele chama, Abraão ainda dá uma titubeada, ele dá uma ouvida ali na Sara, vê que não é isso, e aí na sua velhice então Deus lhe dá o filho. E aí a partir daí sim Deus começa então a fazer essa grande nação. Mas Abraão não viu isso acontecer. Abraão não viu, ele morreu, mas ele morreu confiando que Deus ia cumprir a sua promessa. Então foi Deus ali quem apareceu para Abraão, falou com Abraão, foi Deus quem levou Abraão, foi Deus quem enviou, foi Deus quem manteve Abraão. Deus é que foi fazendo todas essas coisas. E uma das acusações que esses líderes tinham contra Estevão é que o templo era o lugar onde Deus estava. E o argumento que Estevão recorre aqui falando de Abraão é que não existia templo, não existia terra prometida. E Deus estava ali com Abraão, agindo já na vida de Abraão, lá na Mesopotâmia. Longe de Canaã, longe de Jerusalém, longe do templo, nem existindo templo. Então esse é o primeiro grande argumento de Estevão aqui para falar a respeito daquilo que ele estava sendo acusado, né? Ele está montando ali a sua defesa. Então, muito antes de existir um lugar santo, Deus já tinha o seu povo. E esse é o argumento de Estevão, aqui com Abraão, que Deus estava com o seu povo, e não estava num templo. Ele estava com o seu povo. E aqui nós já temos uma grande lição para nós, porque culturalmente aqui, né, na nossa cultura brasileira, principalmente aqui na Serra, nós temos a tendência de crer que Deus está num lugar. Que se eu vier aqui nesse salão, domingo após domingo, eu recarrego minhas energias espirituais, alguma coisa acontece, e aí está tudo certo. Durante a semana,
eu posso viver como eu bem entender. Porque domingo que vem eu vou lá, de novo frequento aquele lugar santo onde Deus está e recarrego de novo, peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito, durante a semana está tudo certo. Isso não pode estar mais longe da verdade do ensino bíblico, porque Deus não está num lugar. Se esse lugar aqui ruir, cair, aí acabou. Não. Se nós nos reunirmos aqui como povo de Deus, como igreja, a igreja é a junção das pessoas, não do prédio. No SESI, lá em cima na represa, lá vai ser a igreja. Se nós nos reunirmos nos macaquinhos, ali vai ser a igreja. Aliás, né, uma boa ideia, né? Se encontrar nos macaquinhos. O problema é o clima em Caxias, né, que não ajuda. Mas lá vai ser a igreja. E então, o povo judeu também estava pensando que Deus estava num lugar. E Estevão está dizendo, não, o lugar onde Deus está é com o seu povo. É onde o povo está. Principalmente agora com a morte e a ressurreição de Jesus. Então já temos essa grande lição aqui. Porém, Estevão continua a sua argumentação e começa então a falar sobre José. José que foi um instrumento para salvar o povo de Israel da fome. E aí ele faz essa transição então de Abraão para José ali no versículo 8. E a gente nota já imediatamente uma das intenções de Estevão ao fazer isso, que é justamente mostrar como Deus está agindo em ambientes diferentes. Ele sai lá da Mesopotâmia, aonde estava agindo com Abraão, e agora José está onde? No Egito. Outro lugar que não tem nada a ver com terra prometida, que não tem a ver com templo, mas que Deus está agindo ali, né? Onde Deus lidou com José quando ele foi vendido escravo no Egito. Essa também é uma história super conhecida. José foi vendido por seus irmãos porque tinha um ciúme, né, dele, por ser o filho, o filho mais novo, né, de seus pais. Eu sou o filho mais novo, então posso falar, né? Paparicado, papapá, né? E aí os filhos ficam com ciúme. Vendem ele, falam para o pai Jacó que ele estava morto. E ele é vendido como escravo no Egito. E aí nós temos aqui algumas verdades que Estevão expõe, começando ou continuando a derrubar essas argumentações dos seus acusadores. A primeira é que ele fala da presença de Deus em nós, no seu povo, né? Os patriarcas ali, os irmãos de José, venderam ele então escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Versículo 9 do capítulo 7. Deus estava presente com José, mesmo quando ele foi vendido como um escravo. Deus não livrou José dos seus problemas. E Deus não vai muitas vezes nos livrar dos nossos problemas. Mas uma coisa que a gente pode ter a certeza absoluta é que Deus vai estar conosco em meio aos nossos problemas. Ele estava com José quando José foi vendido como escravo. Mas pensem o perrengue que José passou. Primeiro ficou lá dentro de um poço, eles jogaram José dentro do poço, não podia sair. Aí quando tiraram, José pensou, se arrependeram, que alívio. Não, os caras amarram ele e vendem como escravo. E aí ele vai andando, amarrado como escravo até o Egito. Chega lá, o que acontece? A mulher do faraó dá em cima de José, José não quer saber, foge. Aí ela inventa uma mentira, José é preso. Fica tempão, gente, preso, não é pouco tempo. A gente lê ali, parece que foi tudo rápido. Foi muito tempo que José ficou preso. Talvez se perguntando, o que eu fiz para merecer tudo isso? Né? Eu estava lá de boa, lá em casa, meus irmãos me venderam, eu fui capotando, caindo, estou aqui preso agora, injustamente, eu não fiz nada. Mas Deus estava com José. E aí então, uma segunda argumentação a respeito de José que Estevão faz é a intervenção de Deus por nós. Porque aí sim, depois de um tempo, Deus tratou o que ele queria tratar na vida de José, e aí então ele começa então, a tirar os problemas de José de onde ele estava. Então, o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. José tinha interpretado o sonho de um colega seu na cadeia, dizendo que o sonho não era muito bom a interpretação, porque ele disse que eles iam morrer. Mas aí o que foi solto lembrou, tem um cara lá na cadeia que ele manja dessa história de interpretar sonho. E aí então o faraó chama, ele interpreta o sonho do faraó, que era que iam ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de falta de alimento.
E aí então José ganha proeminência e se torna governador do Egito, da cadeia para o segundo em autoridade em todo o Egito. Só o faraó era maior do que José no Egito. Com isso eu não quero dizer que Deus vai te livrar dos problemas e te colocar acima, né? Não é isso, isso não é uma regra, mas foi isso que Deus fez com José. Ele tirou ele lá da humilhação e colocou ele numa posição, né, muito alta, mas porque ele tinha um propósito para a vida de José. Deus sabia o que estava por vir. E aí então o terceiro ponto é a graça de Deus através de nós, versículos 11 até o 16 do capítulo 7, aí na argumentação de Estevão. Que Deus não vai nos poupar do sofrimento, Deus vai estar conosco ali. E nas injustiças, que é aquilo que talvez mais nos machuca quando nós sofremos injustiças, quando algo que a gente queria que fosse de um jeito, ou que a gente recebe do nada, um baita de um problema e a gente se sente injustiçado, Deus nos dá a graça, a mesma graça concedida a José para nós. E essa graça se chama perdão. E através do perdão nós podemos triunfar sobre as injustiças. Porque os irmãos de José que o venderam, depois eles vão lá buscar comida. E eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. E aí José ainda faz ali um esquema ali para segurar agora o filho mais novo de Jacó, para ver qual que seria a reação dos irmãos. E eles ficam desesperados. E aí José percebe que eles talvez tenham aprendido a lição. E aí quando eles retornam então de novo para buscar comida, José se revela e José libera perdão, chorando, não na sua própria força, mas pela ação de Deus no seu coração. E aí José perdoa. Se ele guardasse aquela injustiça durante toda a sua vida, talvez ele seria um prisioneiro dessa dor até a morte. Mas Deus o capacita a triunfar sobre a injustiça através do perdão. E nós somos chamados a agir da mesma forma que José. Você se sente injustiçado por alguma razão? Alguém te fez mal? Alguém te fez alguma coisa que não... sem motivo aparente? Alguém te machucou? Você tem como sobrepor isso através do perdão. Porque essa foi exatamente a ação de Deus ao derramar sua ira sobre Jesus na cruz, perdoando o meu e o seu pecado. Quando a gente era ofensor, quando a gente era inimigo, Ele deu o perdão livre. E esse perdão nós precisamos estender, mesmo para aqueles que não merecem, porque eu e você não merecíamos o perdão de Deus. Porém, Estevão continua com a sua argumentação, e aí então ele parte para falar de Moisés, versículos 17 até o 36. Fiquem comigo, tá? Nós estamos andando aqui na argumentação de Estevão. E aí então ele vai para Moisés, e aqui talvez ele se detenha um pouquinho mais para falar de Moisés, porque era uma das acusações contra ele, que ele falava contra Moisés, sobre aquilo que Moisés tinha ensinado. E então Estevão não deixa nenhuma dúvida quanto ao imenso respeito que ele tem pela lei e o imenso respeito que ele tem pela liderança de Moisés e por aquilo que Moisés foi usado para fazer. E aí então nós temos uma divisão da vida de Moisés que é muito preciosa para a gente entender aquilo que Deus fez na vida de Moisés. A primeira divisão no seu período de vida do zero, né, do seu nascimento até os 40 anos, onde Moisés pensa que é forte. Por que Moisés pensa que é forte? Ele nasce num tempo perigoso. Vocês lembram? A mãe dele coloca ele no rio, numa cestinha, e porque todos os primogênitos homens lá, os filhos homens iam ser mortos. E aí então ela põe num ato de desespero, de confiança em Deus, Moisés no cestinho, e ele sai no rio. A filha do faraó encontra e cria ele como sendo seu próprio filho. Inclusive chama a mãe de Moisés, sem saber que é mãe, para amamentar e cuidar dele, né? Mas ele é criado como filho da filha do faraó, como um príncipe no Egito. E aí ele tenta na sua força ser o libertador de Israel, porque isso tudo que aconteceu com José, depois os hebreus vêm morar todos ali no Egito, e eles começam a se multiplicar e ter uma vida plena, porque o faraó gosta de José. José é um hebreu, né, um israelita, então o povo ganha terra e começa a se multiplicar, mas esse faraó morre, José morre. E aí a coisa começa a inverter, os outros faraós começam a olhar, esse povo está muito numeroso, aí nós vamos ter que dar uma
uma segurada, que daqui a pouco, se eles se revoltam, a gente não tem o que fazer. E aí, então, começa a escravizar o povo, pesar o trabalho, e isso não adianta. Enfim, nós temos aquela conclusão lá, né, onde Moisés vai ser o instrumento para libertar esse povo dessa escravidão. Mas Moisés, no começo, ele pensa que pode libertar o povo na sua própria força. Vocês lembram quando há dois hebreus brigando com o israelita, e aí ele intervém, e no fim, na confusão, ele acaba matando, dois egípcios com o israelita, e ele intervém e acaba matando um egípcio. E aí, logo na sequência, dois israelitas estão discutindo, brigando, e ele vai lá falar com eles, e eles dizem: tu vai me matar também, como tu fez com o egípcio? Nós não reconhecemos a tua autoridade, a tua liderança. E aí Moisés, então, dá no pé, foge, deixa para trás tudo aquilo e foge. E aí, então, nós entramos nesse segundo período da sua vida, que é dos 40 aos 80 anos, que quando Moisés reconhece que, de fato, ele é fraco. Até então pensava que era forte, que ele era o libertador na sua força. Mas aí, então, ele vai para fora do Egito e reconhece a sua fraqueza. Então, quando ele foi rejeitado como libertador, como autoridade, como juiz, né, do seu povo, ele foge, então, para Midian, se casa, tem filhos e vive uma vida ali de criação de animais, né, cuidar das ovelhas, aquela coisa toda. Ele troca o reino lá, as carruagens confortáveis por um cajado, e vai viver uma vida muito mais simples fora do Egito. E mesmo Moisés sendo então esse rejeitado pelos israelitas, ele é quem Deus escolhe, né, Deus tem essas ironias, para ser o libertador do seu povo no Egito. Inclusive, quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, e Moisés começa a argumentar com Deus: mas eu não sei falar, como é que eu vou? Quem sou eu para ir lá libertar o povo? E Deus vai conversando com ele, até que daqui a pouco Deus fala para ele: não fui eu que fiz a tua boca? E se eu quiser que tu vai falar bem, tu vai falar bem. Fui eu que te criei. Então confia em mim, vai. Mas mesmo assim, Deus dá uma bardinha ali para Moisés, né? Manda um companheiro fiel, e aí que vai falar, né, no lugar de Moisés, ali junto com Moisés. Mas Deus dá esse puxão de orelha nele: fui eu que te fiz. Se eu quiser que tu fale bem, tu vai falar bem. Ponto final. Então, Moisés é comissionado ali. Quando ele reconhece que é fraco, então Deus o chama para ser o libertador do povo, justamente porque não é na própria força, e sim na ação de Deus. Através dele, essa libertação vai acontecer. E aí, então, o terceiro período, dos 80 aos mais ou menos 120 anos, então Moisés, já velhinho, vai para o Egito, enviado por Deus para libertar o povo. E aí ele reconhece, então ele aprende que Deus é tudo. Deus se manifesta na terra do faraó, mandando aquilo que nós chamamos de pragas, né? Mas se nós estudarmos a palavra no original, são maravilhas de Deus, e não pragas. A gente chama de praga porque aparentemente é uma coisa ruim, mas Deus chama, aquilo que a gente chama de praga, Deus chama de maravilha. A palavra que é usada para descrever aquilo que Deus fez são as maravilhas de Deus, né? No sentido de que é algo absurdo o que aconteceu, né? E a gente sabe muito bem lá os 10 envios das 10 pragas, as maravilhas, enfim. E aí então o povo é liberto do cativeiro. E aí então Estevão avança na sua defesa, e aí começa a falar então de Israel, do povo, desse povo que é rebelde contra Deus, nos versículos 37 até o 43 aí do capítulo 7. Então Estevão continua dizendo que foi Moisés que predisse justamente a vinda do Messias. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés fala a respeito da vinda do Salvador, do Messias. Ele profetizou a respeito de Jesus. É isso que Estevão está falando para eles. Eu não estou falando contra Moisés, eu estou falando justamente sobre aquilo que ele profetizou. Vocês é que estão entendendo errado. É o que Estevão está argumentando aqui. Mas o povo rejeita a liderança de Moisés. Logo que sai do deserto, vocês lembram? Tem uma canção ali de libertação,
Mas o povo começa a andar um pouco e já começa. Ah, no Egito nós tínhamos água. Ah, no Egito a gente tinha comida. Ah, no Egito era melhor. Moisés, tu nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto. Ah, e o tempo todo. Né? E Moisés se ausentou um pouquinho. Eles já fizeram um bezerro de ouro para adorar, porque esse povo era assim. Eles, né? A gente não. Eles eram assim. A gente não. Mas eles então começam a rejeitar essa liderança de Moisés. E depois os profetas, após profeta, vêm falar com o povo. E o que acontece? Eles rejeitam os profetas. E até aqui, mais ou menos, Estevão está falando... Ele está falando contra os seus juízes, mas por dedução. Né? Ele vai colocando eles para pensar. Mas a partir de aqui, agora, ele começa a ser mais direto contra seus acusadores, os juízes. Numa sinagoga tinham pelo menos 71 ali, 71 anciãos que julgavam as questões. Então, era uma galera que Estevão estava falando ali, não era pouca gente. Né? E aí ele começa então agora a falar de coisa mais direta. E aí Estevão começa então a terminar de esboçar essa vida e o ministério de Moisés, falando que Deus agiu lá na Mesopotâmia, agiu no Egito, que Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo. Então, a lição que Estevão está tentando mostrar aqui, a defesa que Estevão está tentando argumentar aqui, é que Deus não está num lugar fixo, que o lugar santo, inclusive quando ele fala que Deus chamou Moisés lá, que a sarça estava ardendo, qual é a ordem que Deus dá para Moisés? A famosa ordem: tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Tinha templo? Não tinha templo. Não era Jerusalém, não era Canaã, não era lugar nenhum. Por que era um lugar santo? Porque Deus estava ali presente. E aí o argumento de Estevão é esse: o lugar santo é onde Deus está. E onde Deus está? Com o seu povo. Então, onde o povo está, é o lugar santo. Porque Deus está com o seu povo. E essa é a argumentação, então, quando ele traz Moisés como a figura final dos patriarcas para a jogada. Mas ele não para por aí. Ele continua, então, agora falando de Davi e Salomão, versículos 44 a 50. E aí, então, ele passa a falar sobre esse período de colonização, do estabelecimento ali da monarquia de Israel. E ele começa a falar, então, sobre a construção do templo que Davi queria construir, mas que Deus diz para ele que ele não vai construir o templo porque ele tinha muito sangue nas mãos devido a todas as batalhas e guerras, e que seu filho iria construir. Seu filho Salomão é quem constrói, de fato, o templo, né, para Deus, porque eles já estão, então, colonizaram a terra prometida, estão estabelecidos, e agora eles podem, então, ter o templo, um lugar de sacrifício, de remissão dos pecados, o lugar onde Deus vai habitar ali com o seu povo. Então, quando fala do tabernáculo, do templo, Estevão é super respeitoso. Uma das acusações é que ele falava contra o templo. Mas ele se mantém super respeitoso sobre isso, ali nos versículos 44 até o 47. Ele fala de forma muito respeitosa a respeito do templo e do tabernáculo de Deus. O argumento, então, de Estevão é que o tabernáculo e o templo não foram construídos, não foram edificados com o propósito de confinar a Deus ali dentro. Até porque não tem como, e é justamente isso que ele vai falar no versículo 48. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E aí ele cita então o profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então Estevão está dizendo, gente, vocês estão entendendo errado, vocês estão adorando o lugar ao invés de adorar o motivo pelo qual o lugar foi construído, que é Deus. Para vocês é mais importante o templo, o monte, do que o próprio Deus. Não sou eu que estou blasfemando, é o que ele está dizendo. São
vocês. E mais tarde, o jovem Saulo, que é mencionado aqui, onde eles deixaram as roupas no chão, depois se torna o apóstolo Paulo. E essa mudança de nome foi só Lucas que fez na escrita, ninguém nunca mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Só na escrita mesmo. Mas o jovem Saulo, então, tem um encontro com Jesus e se converte, e ele se torna apóstolo Paulo, e ele mesmo vai afirmar essa verdade que Estevão está falando aqui. Lá no capítulo 17, a mesma verdade, que Deus não habita em lugares construídos pelas mãos dos homens. Não tem como confinar Deus dentro de uma caixinha. Não tem como. E o próprio Salomão, veja que interessante, e é isso que Estevão está falando aqui, ele fala sobre isso. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão, depois de ter construído o templo, ele diz o seguinte: será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos esse templo que eu construí. Então Estevão está dizendo, Salomão sabia disso. Por que vocês acham que o templo é tão importante assim, que lá é o lugar onde Deus habita e só lá? O John Stott, então, de forma brilhante, vai ser projetado aí, ele resume toda essa argumentação de Estevão até aqui, dizendo assim: um único fio percorre toda a primeira parte da sua defesa. O Deus de Israel é o Deus peregrino, que não se restringe a um lugar. As principais afirmações desse discurso são: o Deus da glória aparece a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia pagã. Lá no versículo 2. Deus estava com José mesmo quando ele ainda era escravo no Egito, versículo 9. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa, versículos 30 e 33. Apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, versículo 48. É, portanto, evidente, com base nas próprias Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local e que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir a sua atividade. Se ele possui uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual ele vive. Ele se comprometeu a ser o Deus deles através de uma aliança solene. E de acordo com essa promessa da aliança, onde quer que seu povo esteja, ali também ele está. Então, John Stott consegue resumir toda essa argumentação até aqui de Estevão de forma brilhante. É exatamente isso que Estevão está fazendo como sua defesa diante dos seus acusadores. Estevão acusa Israel de ter limitado a Deus de forma equivocada, ou tentado, na sua cabeça, limitar a Deus de forma equivocada. E que eles estavam trocando a adoração, em vez de adorar a Deus, adorando o lugar. E aí então, ele continua agora falando sobre Jesus, versículos 51 até o 53, hoje estamos encaminhando aqui para o final. Jesus, o justo que foi anunciado por todos os profetas. E Estevão então acusa os judeus de terem perseguido continuamente os profetas. E aí ele chega então ao ponto máximo do seu argumento aqui, quando ele vai acusar os seus ouvintes de terem a dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É o pescoço que não baixa, a cabeça que não baixa para ninguém. Orgulho, arrogância. O mesmo argumento que Moisés usa com o povo, o mesmo argumento que muitos profetas usaram com o povo de Israel, Estevão também fala aqui que esse povo é de dura cerviz. Também acusa de serem incircuncisos de coração. E isso para nós não quer dizer absolutamente nada, mas para um judeu ouvir isso, gente, a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus fez com o seu povo. E chamar alguém de incircunciso de coração é dizer o mesmo que ele está fora da aliança. Mesmo tendo a circuncisão física, o seu coração está longe de Deus e ele não pertence ao povo. Então, para um israelita, essa é uma exortação profundamente séria. Profundamente séria. E Estevão chama eles também de incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvidos, que também foi a acusação feita por Moisés e pelos profetas ao povo de Israel. E aí então,
com essa acusação, Estevão ainda fere os seus acusadores sem medo, com muita ousadia, com muita seriedade, dizendo que eles estão surdos à verdade, eles não querem ouvir a verdade. E aí então, no versículo 51, Estevão acusa eles de pecarem contra o Espírito Santo. No versículo 52, de pecarem contra o Messias. E no versículo 53, de pecarem contra a lei. Ele denuncia aqui 3 pecados, pelo menos, dos seus juízes. E ao contrário de que Pedro, lembra outra vez que eu falei aqui sobre aquele segundo discurso de Pedro, em que eu disse que ele pegou a metralhadora e saiu atirando nos seus ouvintes, né, falando duras verdades, mas no final ele diz, eu sei que vocês pecaram por ignorância. Ele dá uma amenizada, né, Pedro? E Estevão aqui, gente, ele não dá nenhuma amenizada. Nenhuma amenizada. Pelo contrário, ele diz que não foi por ignorância, mas foi por desobediência e rebeldia que eles pecaram contra Deus. E aí sim, então, agora, nós chegamos no nosso texto. Ouvindo isso, tudo isso, os homens não aguentam e eles então rangem os dentes e avançam para cima de Estevão. E aí Estevão, então, versículo 55, ele ergue os seus olhos e no 56 ele diz, né, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí eles taparam os ouvidos, começaram a dar fortes gritos e aí pegaram as pedras, executaram aquilo que eles não poderiam executar, porque nenhuma sinagoga podia executar alguém à morte, sentenciar alguém à morte. Mas aí, nesse ponto, eles já não estão mais nem aí. Não foi nenhum julgamento que aconteceu aqui, foi mais um linchamento público o que aconteceu aqui. Mais um crime cometido pelos judeus. Já haviam crucificado Jesus. E agora eles apedrejam Estevão. E Estevão foi um exemplo na sua vida, alguém que foi cheio do Espírito Santo, reconhecidamente, a palavra de Deus fala isso, e também foi na sua morte. O imitador de Jesus, que na hora da morte, ele usa as palavras de Jesus na cruz. Pai, recebe o meu espírito. E faz o mesmo pedido a Deus que Jesus fez na cruz, né, no versículo 60, caiu de joelhos, provavelmente já tomando algumas pedradas, caiu de joelhos e diz, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Lembra o que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, na vida e na morte, Estevão foi um exemplo de vida. Esse terrível tumulto para Estevão terminou com uma visão do céu, aonde ele dorme e então acorda na presença de Jesus. Interessante o detalhe de que Jesus não estava sentado à direita de Deus, mas estava em pé, talvez para receber Estevão. O primeiro mártir, o primeiro apedrejado por causa de amor, por amor a Jesus. E um detalhe que quase passa desapercebido, claro que a gente sabe, mas é só um detalhe aqui, que havia um jovem chamado Saulo. E os mantos então são deixados aos pés de Saulo, porque ele era um homem já reconhecido. Saulo era um profundo conhecedor, um israelita, um judeu. Ele mesmo depois lá para frente vai colocar o seu currículo, alguém estudioso, alguém proeminente na sociedade, ele está ali, não temos a informação, né, de que se ele jogou pedra ou não, o fato é que ele estava ali, ficou com a roupa do pessoal, cuidando da roupa deles, e no versículo 1 do capítulo 8, então se encerra esse relato da morte de Estevão, dizendo, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, dando o seu ok. E depois a gente vai saber lá na frente o que Jesus vai fazer na vida de Estevão, inclusive dizendo que vai mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer por amor a ele. Mas esse é um assunto para outra mensagem. Muito bem, algumas perguntas aqui para nós encerrarmos, que eu gostaria de fazer, algumas aplicações. Eu sei que foram muitas informações,
Mas esse argumento de Estevão aqui não podia passar batido. Tinha que se banquetear com essa argumentação toda. Mas a grande pergunta é, tá bom, mas e eu agora? O que eu faço? Eu tenho algumas perguntas aqui de aplicação para ajudar você a aplicar. A primeira delas é, o que te faz ter medo de falar a verdade da palavra? Estevão estava ali cercado de falsas acusações, estava diante de várias pessoas numa sinagoga, sendo acusado, e ele não se calou. Ele falou a verdade, doendo a quem doer, experimentou as consequências de ter falado a verdade, que foi a própria morte. O que te causa medo ou vergonha de compartilhar o evangelho com alguém? Nós temos aqui muito claramente duas reações a respeito da verdade e do evangelho. A primeira reação é a de ranger os dentes, de tapar os ouvidos e gritar para não ouvir a verdade. E talvez a gente pode não fazer isso fisicamente, né? Mostrar os dentes e tapar os ouvidos e sair gritando por aí, mas talvez no nosso coração a gente tampe os ouvidos para não ouvir a verdade, para não permitir que aquilo faça diferença na minha vida, porque eu sei que talvez vai ser doloroso, talvez eu vou ter que abrir mão daquilo que eu tanto gosto, por amor a Jesus. E a outra reação que nós temos à verdade é a de dar a vida, ou de se entregar completamente, e talvez até literalmente dar a própria vida, por amor a Jesus. Qual tem sido a sua reação frente à verdade da palavra de Deus? Domingo após domingo, nós estamos expondo, no seu grupo Célula, a palavra é exposta, na sua devocional você estuda e lê a palavra de Deus. Qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? De tapar os ouvidos, de ranger os dentes, de gritar, talvez interiormente, para fugir daquilo? Ou você tem permitido que essa verdade penetre cada vez mais profundamente na sua vida, a ponto de transformar o seu caráter, as suas decisões, as suas emoções, os seus projetos, os seus planos, a sua vida como um todo, conforme a imagem de Jesus? Cada um de nós tem que responder essas perguntas. Eu posso responder, como eu sempre digo, só por mim. Cada um de nós precisa se avaliar, precisa orar, precisa ter tempo com Deus a sós, para que o Espírito Santo haja. E a minha oração e a minha intenção é que cada um de nós saia daqui motivado, encorajado pelo exemplo de Estevão, a proclamar a verdade para as pessoas que não conhecem, independente daquilo que vai acontecer, independentemente da reação, porque nós somos chamados a fazer isso. O restante, se a pessoa vai ouvir, se não vai ouvir, assim como eu e você, é uma ação de Deus e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque este relato de como Estevão corajosamente testemunhou, Senhor, a respeito da verdade. Corajosamente, Senhor, ele encarou a morte. E não foi uma morte fácil, Senhor, uma morte por apedrejamento. Mas obrigado porque temos acesso a este relato, a este exemplo, Senhor. E que isso nos constranja, Pai. Nos constranja a avaliarmos nossa própria vida à luz deste retrato, desse exemplo de Estevão. E vermos, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, aonde temos falhado, aonde temos nos acovardado. E que Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite, nos encoraje, nos enche de motivação, Senhor, vinda de Ti, para que a gente seja testemunha fiel, Pai, da Tua verdade, do Teu amor, de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque, apesar de vez após vez que falhamos, o Senhor está pronto a nos perdoar, está pronto a nos limpar, está pronto a nos demonstrar mais uma vez o Seu amor. Mesmo em circunstâncias difíceis, onde temos a certeza que assim como o Senhor estava com José, o Senhor também estará conosco nos problemas, nas dificuldades de nossas vidas, Pai. A nossa oração, Pai, não é que o Senhor tire da nossa vida os problemas, aquilo que nós não gostamos. A nossa oração, Pai, a minha oração
é que o Senhor nos capacite a atravessarmos essas situações, Pai, confiando no Senhor. E que o Senhor use, Pai, isso para moldar mais e mais o caráter de Jesus em nossas vidas, Senhor. Porque se algo nos aproxima de Ti, se algo nos transforma mais a imagem de Jesus, isso é bênção das nossas vidas. E que a gente aprenda, Senhor, a ver as circunstâncias de nossas vidas, não com desespero, mas com esperança de que isso vai nos aproximar mais de Ti. Então, obrigado, Senhor, por tudo isso. Nos enche, Senhor, de ousadia, de coragem, que nessa semana, Pai, a gente já dê os passos necessários na direção de uma mudança, de conversar com alguém que há tempos a gente está querendo falar. Que o Senhor nos capacite, Pai, a fazer isso. Em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Gente, então nós ficamos por aqui esse domingo. Que Deus abençoe o nosso restinho de domingo, de final de semana, a nossa semana que temos pela frente. Não esqueça do desafio, leia o capítulo 6 em diante de Atos, nas suas devocionais, e vai meditando sobre tudo isso que foi falado aqui, porque isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Até domingo que vem, se Deus permitir.